Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês nessa noite. Bom dia para outros lugares, boa tarde para outros lugares e boa noite para outros lugares, né? Um abraço apertado para todos os pastores, pastoras, servos de Deus no mundo inteiro. Um abraço a todas as congregações do mundo inteiro. Que Deus abençoe cada um de vocês, que neste momento agora, muitos pregadores estão aí na televisão, no rádio, na internet, levando a palavra de Deus a todos vocês para o arrependimento, mostrando o caminho da salvação, mostrando o caminho que ainda tem chance para poder nos arrependermos e nos voltarmos a Cristo. Você que se afastou, meu irmão, você que se afastou, minha irmã, volte, porque Ele está de braço aberto, te esperando a sua volta para poder acolher você, para poder te ajudar, te acariciar e distribuir na sua vida as bênçãos que você deixou para trás, reconstituindo, restaurando, transformando a sua vida, meu irmão e minha irmã que se afastaram. Você aí que ainda não se decidiu para que lado vai, venha para o lado de Jesus, venha para o lado da fé, venha para o lado daqueles que estão sendo aí chamados para poder levar a palavra de Deus a outras pessoas, aos cantos do mundo. Seja um missionário, seja um pregador, seja um cantor, seja um compositor, um instrumentista, seja qual for a sua, na obra de Deus, você estará levando a palavra dele em todos os lugares, principalmente o seu testemunho de vida, de mudança, de transformação, desse Deus maravilhoso que está aí agora, neste momento, estendendo as suas mãos para todos nós neste momento. Meus queridos e amados amigos, um bom sábado e um feliz sábado para vocês. Nós estamos aqui agora na Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade, hoje dia de adoração, e o tema é adoração a Jeová. Meus queridos e amados irmãos, um abraço para o pastor, o bispo Chico lá, ao Pênuga Joaquim, lá África, Moçambique, né? Um abraço para o pastor Paulino, um abraço para o pastor Zacarias e todos os membros de lá da igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, de todas as igrejas lá, África, Moçambique, né? Que estão lá trabalhando, lutando e levando a palavra de Deus a todos, né? O epicentro, né, da renovação da fé está sendo lá na África. Muitas igrejas do Brasil e do mundo estão indo para lá. E vamos orar para os nossos amigos lá, porque estão enfrentando aquele problema sério com o Ebola. Vamos preparar aí uma corrente de oração para poder ajudá-los lá. Meus amigos, nós vamos lá na Nigéria, a perseguição aos cristãos ainda continua e o mundo continua calado e vendo isso acontecer. Vamos dar uma resposta em oração, vamos dar uma resposta a isso. Você que é da fé, você que é cristão, seja qual a igreja que você for, seja católica, evangélica, seja qual é, vamos lá vou fazer uma corrente para esses cristãos lá na Nigéria que estão sofrendo perseguição, para deixar a sua fé, para renegar Jesus, o nosso grande e poderoso Salvador. Está no ar o programa Falando com Jesus. Meus irmãos, aí na sua casa, que o Senhor nos dê licença para entrar na sua casa, né? Muito prazer estar falando com o Senhor, com a senhora, com você, meu jovem, né? Vamos aqui agora estudar a palavra de Deus, buscar, adorar ao nosso grande Jeová, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade, né? Senhor, vamos cantar aqui um louvor, não somos cantores, mas vamos cantar um louvor, porque todo louvor é bem-vindo e ele é para a glória do reino do Senhor Jeová. E esse hino se chama Jeová. Em cada manhã, amanhecer, teu amor me renova, Jeová, meu refúgio, minha luz, minha prova. Nos vales e montanhas, em dias de aflição, tua presença é a paz que guarda meu coração. Jeová, grande é o teu nome,
teu poder nos sustenta. Em ti confio, ó Senhor, teu amor nunca se ausenta, Senhor. Quando as tempestades vêm e o medo quer reinar, eu clamo a ti, Jeová, sei que vais me ajudar. Teus braços me abraçam, tua voz me alcança, e em cada situação eis a minha fortaleza. Jeová, grande o teu nome, teu poder nos sustenta. Em ti confio, ó Senhor, em ti confio, ó Senhor. Teu amor nunca se ausenta. Alegria minha, a minha alma, pelo sacrifício do seu Filho, Jeová. Te louvo em cada passo, em meus caminhos. Teu reino é eterno, teu amor sem fim. Jeová, meu Deus, eu sempre cantarei assim. Alegria minha alma, pelo sacrifício do seu Filho, Jeová. Te louvo em cada passo do meu caminho. Teu reino é eterno, teu amor sem fim. Jeová, meu Deus, eu sempre cantarei assim. Jeová, grande é o teu nome, teu poder nos sustenta. Em ti confio, ó Senhor, teu amor nunca se ausenta. Jeová, grande o teu nome, teu poder nos sustenta. Em ti confio, ó Senhor, teu amor nunca se ausenta, Senhor. Senhor, o Senhor é digno de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Ó Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui para louvar o Senhor, nós estamos aqui para cantar, para louvar o Senhor, porque o Senhor é o único Deus que temos que adorar, é o único Deus verdadeiro. Ó Senhor Jeová, ó poderoso e glorioso é o seu reino, e é essa oração que nós deixamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos para a palavra de Deus, vamos para a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. Faça aí o que eu te falei, o que eu falo sempre, meu amigo. Faz aí, meu amigo. Faz aí o que eu falo sempre para você, meu amigo. Pega um caderno, uma caneta, um lápis, escreve aí os capítulos e os versículos que vão ser falados aqui, para você ver a veracidade da palavra de Deus aí na sua vida, né? Pegue a sua Bíblia aí de celular, no tablet, computador, entendeu? E uma coisa importante, meu amigo e minha amiga e minha irmã, evangelize aí da sua casa, seja um missionário aí da sua casa, espalhe a palavra de Deus, não guarde somente para você, porque tem muita gente que precisa escutar, tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente pensando em se matar, tem muita gente falando que vai entrar nas drogas, no alcoolismo. Então, evangelize, dê de graça aquilo que você está recebendo de graça, que você pode não saber, mas você pode estar salvando uma vida, restaurando uma família, e até mesmo aí, entre vocês, nos seus familiares, nas suas redes sociais. Nós não queremos dinheiro, não queremos fama, não queremos nada, nós queremos que vocês conheçam a palavra de Deus, que vocês possam se arrepender, que a palavra de Deus possa chegar até você e a outras pessoas, para que possam salvar vidas com a palavra de Deus. Bem, meus irmãos e meus queridos, como eu disse para vocês, né? O tema de hoje é adorando Jeová. Meus queridos e meus amigos, né? E nós vamos começar com uma introdução aqui, dentro da palavra de Deus mesmo, dentro da Bíblia mesmo, certo? Que essa introdução é uma introdução, né, que tem tudo com o nosso estudo de hoje, né?
o Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujos as folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos e meus amigos, você que está aí agora, faz um exame de consciência. O que você está adorando na sua vida? Aonde está agora o seu coração? Aonde está o seu amor, a sua paixão? Você está colocando Deus e o reino em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida? Você está sendo fiel? Você aí, cristão, você aí, cristã, você que está aí agora, neste momento, né? Seja onde for, você está realmente colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, acima de qualquer coisa mesmo? Tá mesmo? Porque nós humanos temos esse problema de colocar sempre Deus em segundo plano e colocar as coisas terrenas sempre em primeiro lugar. E isso é um erro que todos nós cometemos, e por isso abrimos com o Salmo 1. O Salmo 1, porque bem-aventurado é aqueles que colocam o reino do Senhor em primeiro lugar, de dia, a hora que se levanta, antes de almoçar, né? A hora antes de deitar, que faça pelo menos uma oração, né? Aquela oração antes de dormir, Pai nosso que estás no céu, né? Ou, Senhor Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelas dificuldades, mas o Senhor me ajudou a passar por as dificuldades. Obrigado, meu Senhor, por estar deitando agora nessa cama, debaixo desse teto maravilhoso que o Senhor deu para mim, esconder do sol, da chuva. Você está, é um jeito de louvar, é um jeito de adorar. Onde está o seu coração neste momento? Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos no mundo inteiro colocam as suas paixões em primeiro lugar, os seus amores em primeiro lugar, e esquece de colocar aquilo mais importante na sua vida, que é o reino do Senhor. O reino do Senhor. Qual é o Deus que você está adorando? Qual é a paixão que você está colocando em primeiro lugar? É a sua esposa? É o seu marido, é o seu filho, é o seu neto, o seu carro, o seu dinheiro, o seu trabalho, né? As séries na Netflix, né? A novela, o futebol, né? Hein, meu irmão? O que você está colocando? Hein? Olha, presta bem atenção. Tudo isso aqui não é pecado. Mas nós nunca podemos fazer dessas coisas o nosso Deus. Nunca podemos colocar essas coisas em primeiro lugar. Por quê? Mostra que você não se importa com Deus. Mostra que você não se importa com o sacrifício que o Filho dele fez por mim e por você, meu irmão. Então presta bem atenção em tudo aquilo que vai ser falado aqui hoje, para que você possa voltar a adorar a Deus e colocá-lo ele em primeiro lugar, né? Jesus disse para aquele rapaz rico: distribui as suas riquezas e segue. Ele preferiu adorar o quê? As suas riquezas.
A gente não tem relato do que se aconteceu com ele, mas muitos de nós fazemos isso. Deixamos de lado o reino de Deus e buscamos aquilo que mais cedo ou mais tarde vai enferrujar, vai ficar aí em cima da terra, você vai morrer e você não sabe nem quem vai tomar conta disso, né? Você lembra? O povo de Israel saiu lá do Egito, vieram ali pelo deserto, né? Enquanto Moisés estava lá em cima, no alto do Monte Sinai, buscando as tábuas da lei, eles estavam adorando o quê? Um bezerro de ouro. E ali foram mortos muitos, porque Jesus fez o quê? Falou que para Moisés que matasse eles a fio da espada. Moisés planteou e disse, mas são meus irmãos. Não. Se adoram outros deuses, não são seus irmãos. E ali foram mortos. Muitos foram mortos ali, ficaram ali. Aqueles que estavam sempre murmurando também no deserto, como todos que saíram lá do Egito, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, porque desafiaram o próprio Deus. E você, quando está fazendo isso, adorando outros deuses, você está desafiando o próprio Jeová. O próprio Jeová. E olha só o que diz para mim e para você aqui no capítulo de Êxodo, no versículo 20, no capítulo 20, aliás, né? E o versículo é o versículo 3. Diz para mim e para você assim, olha só, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem algum semelhante do que há em cima dos céus, nos céus, e nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Diz o 5, não se encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, versículo 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem, meus irmãos, aqui é para mim e para você. Aqui é para mim e para você. Não podemos colocar outros deuses em nossas vidas. Não podemos adorar outras coisas em nossas vidas, porque nós estamos pecando contra Jeová. Nós estamos virando as costas para Jeová, e até mesmo porque às vezes você estava miseravelmente na vida, e você foi a ele, ao primeiro amor, e ele te retribuiu com bênçãos na saúde, na família, nos negócios. Ele te abençoou, ele proveu, ele restaurou a sua vida, mas agora você virou as costas para ele. Está adorando aquilo que não precisa ser adorado, que não vai te levar a nenhum caminho da salvação, e sim para a perdição, como você lembra o que aconteceu com todos aqueles que saíram lá do Egito. Você sabe, você conhece a Bíblia. Então, meu irmão, Jesus já falava, Jesus já disse para mim e para você, não podemos servir a dois senhores. Vamos alegrar um vai tomar conta do nosso coração, da nossa vida, e o outro vai se aborrecer. E sempre nós temos a tendência de ir para o lado do quê? Do mal e não do bem. Porque achamos que podemos seguir com os nossos próprios pensamentos e concílios. E aí diz para mim e para você aqui, ó, olha só o que diz para mim e para você aqui, certo? Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. Olha só, Deuteronômio, capítulo 5, e no versículo
E no versículo 7, olha só o que diz para mim e para você. É o mesmo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante do Deus que? Jeová. Deuteronômio, capítulo 30, versículo... Capítulo 30 e o versículo 6. Capítulo 30 e o versículo 6 diz para mim: Eu, o Senhor teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E olha só, você adorando o seu Deus, você vai passar para a sua semente. Ele vai cuidar do coração daqueles da sua semente, aonde eles vão adorar, para que você viva plenamente, não só aqui nessa terra, mas com ele lá, nas moradas que Jesus foi preparar para mim e para você. Então nós temos que adorar a quem? Ao Deus verdadeiro. E aqui, olha só, Salmos, Salmos de 63, Salmos de 63, tá? Salmos 63, e o versículo é o versículo 1. O versículo 1 diz para mim e para você: ouve, ó Deus, a minha voz. Oh, não, esse aqui é o 64, é o de cima, desculpa. Tá? Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Aonde não há água. Um dia você foi terra seca. Eu fui terra seca. Não tinha água dentro de nós. Ou seja, não tinha vida dentro de nós. Sabe por que não tinha vida? Porque nós adorávamos outras coisas do mundo. Nós adorávamos e vivíamos nas trevas. E achava que estava tudo bem, tudo maravilhoso em nossa vida. E depois, quando nós confrontamos e conhecemos a palavra do Senhor, vimos que perdemos muito tempo e estávamos no caminho errado da adoração. Errado da adoração. Porque sem Jeová, sem o reino de Deus em nossa vida, nós não somos ninguém. Ele é e vai continuar sendo Deus e Deus, mesmo sem a nossa adoração. Mas quem tem a perder somente somos nós. E deixamos as coisas do mundo penetrar na nossa vida e nós passamos a adorá-la. Que pena. Que pena que nós, seres humanos, temos essa falha. Que pena que nós, seres humanos, somos fracos a esse ponto. E é por isso que nós precisamos do Espírito do Senhor Deus, para nos fortalecer, nos ajudar, para não cairmos de novo nessas tentações e deixar de lado aquilo que temos que adorar. Não é deixar de fazer as coisas. Você pode ir, não é pecado. Você pode ir a uma festa, você pode ir a um churrasco, você pode escutar uma música, né, que não seja apologia a sexo, que não seja apologia às drogas, de palavrão. Você pode escutar uma música, né, romântica. Você pode escutar um sertanejo bom, um sertanejo raiz, né? Você pode ir passear, você pode viajar, você pode participar aí a uma praia, você pode participar da vida social, você pode ter o seu trabalho. Não é nada disso, é pecado. O ruim é quando nós fazemos disso os nossos deuses. Aí é que está o perigo de adorarmos mais as coisas do mundo do que o Criador. Esse é o perigo, que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. Acontecer na nossa vida.
E aqui, olha só, Romanos. Né? Aliás, antes de Romanos, vamos a Lucas 10, 27. Lucas 10, 27, estou meio gripado, né? Porque o meu netinho estava gripado e acabei pegando essa gripinha dele, a tosse dele, mas é uma maravilha a gente ter um netinho para poder abraçar mesmo no gripado, né? Porque é uma dádiva de Deus na nossa vida, né? Lucas capítulo 10 e o versículo é o 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Diz assim: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. Bem, são os dois grandes mandamentos, mas esse grande mandamento também a gente pode se encontrar ali em Mateus 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Porque nós não podemos adorar a criação que o homem faz. Nós temos que adorar o Criador. O Criador não pode adorar a criatura. Nós temos que adorar o Criador. Muita gente se encurva. Muita gente se encurva ao dinheiro. Muita gente se encurva ao sexo, às drogas, às bebidas, aos carros, às roupas, os perfumes, o status, a fama. Tudo isso. E quando você passa a adorar mais as criaturas do que o Criador, você começa a se esvaziar do Espírito Santo, começa a ter problemas na sua vida e nada te faz feliz como você era antes, quando você buscava ali Deus do primeiro amor. Deus do primeiro amor. Nada, tudo aquilo que você faz, que você tem, é momentâneo, é passageiro, pode acabar. Mas o amor de Deus por nós, ele é infinito. E quanto mais você adora, mais você tem esse amor. Mais você adora, mais você engrandece o reino dele. Quanto mais você adora ele, mais o reino cresce. As criaturas que nós temos aqui na Terra, tudo isso, toda essa beleza maravilhosa que o dinheiro pode comprar, muita gente tem, mas muita gente é vazia. Vazia porque adora isso. Porque se você passar a adorar o Deus verdadeiro, ele vai te encher do Espírito dele. E tudo aquilo, quando você olhar, você vai ver, vai falar: nossa, quanto tempo eu perdi adorando o meu carro, adorando as minhas joias, minhas roupas, minha casa, as viagens, o luxo que eu podia ter. Mas ele está aí agora na sua porta, batendo e falando: venha, eu quero você comigo. Deixa essas coisas de lado. Separa um tempo para mim, para a gente conversar. Separa um tempo para a gente falar um com o outro. Você colocar suas angústias, suas dores. Você colocar suas frustrações na minha mão. Eu cuido de você. Mas você tem que me adorar. Você tem que me buscar para que isso aconteça. Você tem que me adorar para que o reino cresça e venha sobre você. Irmão, irmã, sem Deus, nós não somos nada. No capítulo de Romanos 12, versículo 2, lá fala que não devemos moldar o nosso pensamento às coisas do mundo. Ou seja, não devemos pensar como o mundo pensa, na futilidade das coisas. O dinheiro acaba, o ouro acaba,
a prata acaba, o carro enferruja, estraga, a casa, a chuva pode levar, a chuva pode desmoronar, o vento pode jogar, o furacão, o terremoto, uma guerra, como está espalhada aí no mundo inteiro. Todos os bens materiais, você pode perder tudo. Você pode perder até a sua vida. Mas quando você adora o Deus verdadeiro, uma coisa você pode ter certeza. Você vai ter o Espírito dele dentro de você o tempo inteiro. Ele vai te fortalecer o tempo inteiro. Mas tem que adorar o Deus verdadeiro. Você vê aí o livro de Jó. Jó passou por todas as dificuldades que um ser humano poderia suportar e aguentar. E ele aguentou ali, firme, sem murmurar, sem reclamar, e continuou a adorar a Jeová. E o que ele teve? A recompensa de 2 vezes mais do que ele tinha. Sei que nós passamos por dificuldades, sei que passamos por dores, que às vezes temos vontade de pegar o nosso RG, rasgar, jogar fora, deixar o celular em casa, sair só com a roupa do corpo, desaparecer, sumir. Mas aonde você for, os olhos do olheiro vai estar te olhando. Ele vai estar com o amor dele sobre você. E vai te tirar, às vezes, de muitas dificuldades. Ele vai mudar o nosso pensamento, que não vale a pena você rasgar o seu RG, largar a sua vida com a família e sair, ir embora. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele quer te proteger, ele quer te guardar e te resguardar daquilo que o mundo te oferece. Está difícil com ele? Pior vai estar sem ele. Pior vai estar sem ele. Amados e queridos irmãos, temos que praticar a nossa adoração todos os dias. No modo de falar, no modo de andar, nas roupas que vestimos. Muita gente fala, já vi pregador falar aí, mas a roupa não é importante. Não, é importante sim. Senão, não estaria aqui na palavra de Deus. O cabelo das mulheres, o comportamento das mulheres cristãs, dos homens cristãos. Tudo isso é forma de adorar a Deus. Quando você deixa o seu pensamento do mundo moldar você não está mais adorando a Deus. Sim, você está adorando as criaturas, você está adorando as coisas das trevas. Não que você não pode ter o conforto, o dinheiro, não que você não possa ter o carro, as joias, as mansões, a viagem, não que você não possa ter um trabalho bom remunerado para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Não, Deus quer o bem-estar de todos nós. Ele quer o bem-estar de todos nós também. Mas não podemos esquecer que nós temos que agradecer a Ele. Não podemos esquecer que nós temos que adorar. Não podemos esquecer que é Ele o Criador de tudo, até de nós mesmos. Ele nos fez e nos criou. E nós temos que adorar por isso, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Por mais dificuldade que nós temos na vida, temos que continuar adorando. Pegar o exemplo de quem? De Jó. Pegar o exemplo de Jó para as nossas vidas. Porque no final vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí vamos colocar aqui uma aplicação prática na nossa vida. Diz assim: amados irmãos e irmãs, agora que exploramos profundamente do grande mandamento, a pergunta que ecoa em nossos corações é como podemos aplicar essas verdades transformadoras em nossas vidas diárias. Como podemos, de fato, amar a Deus
de todo o nosso coração e vida. Entendimentos. Fazendo um autoexame sincero, começamos por um autoexame honesto, onde está o nosso coração. O que realmente domina os nossos pensamentos e as nossas paixões? Estamos dedicando tempo e energia suficiente para conhecer a Deus através de suas palavras e da oração? Se identificarmos áreas onde o nosso amor por Deus está deficiente, é o momento de nós arrepender e buscar a renovação. Priorize o relacionamento com Deus. Em um mundo cheio de demandas, é fácil deixar o relacionamento com Deus. É fácil demais. É o que eu falei agora. Infelizmente, todas as coisas do mundo são maravilhas, são lindas, belas, mas muitas dessas coisas podem nos desviar do relacionamento sincero com Deus. Tirar a nossa atenção para o outro lado. Porque é isso que, infelizmente, o maligno ele quer. Tirar a sua atenção. Desviar a sua atenção, o seu foco do Todo-Poderoso. E aí ele vai começar a dominar a sua vida. E ele dominando a sua vida, você vai começar a ter perdas. E a primeira perda que você tem na sua vida é o Espírito Santo te retirando de você. Te deixando vazio, uma casa vazia. E aonde vai entrar 7 malignos, ou até mais, e com todo um conforto, dinheiro, com toda a beleza, com tudo que você tem de material, não vai te preencher. Vai ser momentânea a felicidade, e você, quando estiver só no leito do seu quarto, você vai desabar, você vai chorar, porque você vai ver que está faltando algo dentro de você. O reino de Deus, que você tinha, mas se deixou levar pelo pensamento do mundo. Olha só o que diz aqui no Salmo 100. O Salmo 100, certo? Ele exorta toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seu átrio com hinos. Louvai-o e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Esse é um apelo aqui no Salmo 100 para mim e para você. Buscai o Senhor de todo o coração. Buscai o Senhor de todas as formas. Em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Antes de você, quando você se levanta da sua cama, que você acorda, busque a Ele. Adore Ele lendo a palavra, converse com Ele. Agradece o seu alimento. Agradece o seu trabalho, o seu dia. Agradece a sua vinda para a sua casa em segurança. Agradece por entrar pela sua porta da sua casa e ver o seu marido, de ver a sua esposa, de ver os seus filhos. Agradece a Ele a remuneração que você tem. Agradece a Ele a sua saúde. Agradece a Ele a hora que você for colocar a sua cabeça no travesseiro
para o seu repouso, para o seu descanso, depois de um dia de luta e de batalhas que Ele te protegeu, obstáculos que você venceu, não sozinho, mas Ele estava ali, te apoiando e te ajudando. Agradece a Ele. Seja um lar simples, um palácio, mas não se esquece de uma coisa, não é seu, é dele. Ele te deu para você cuidar, não para você se desviar dos caminhos deles, e sim para usar tudo isso para engrandecer o seu reino. Jesus tinha todo o poder, o Filho de Deus tinha todo o poder dado a ele, mas ele colocava tudo na mão do Pai, e ele adorava antes de fazer qualquer coisa. Ele adorava, ele orava ao Pai, ele adorava ele, ao Pai. Faça o mesmo, porque ele deixou esse exemplo para mim e para você. Primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas do mundo. Tira um tempo, reserve um tempo para você conversar com ele. Reserve um tempo para você falar com ele. No seu quarto, em secreto. Na hora que você estiver sozinho ou sozinha. Ele quer ouvir você. Ele quer nos ouvir. É uma forma de você adorar ele. Adore a ele. Ele está te esperando. Ele está te esperando agora, neste momento. Ele está te esperando agora, neste momento. Nessa noite. Nesse dia que às vezes está amanhecendo em outro lugar. Numa tarde nesse lugar. Adore ele. Mas adore ele com sinceridade. Abra o seu coração para ele. E você vai ver que a sua adoração a ele, você vai estar muito mais feliz, muito mais leve. Não deixe o mundo moldar a sua mente. Porque tudo que nós deixamos moldar a nossa mente fora de Deus, nós vamos para o abismo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui falando da sua palavra e te adorando. Louvado seja o Senhor, poderoso seja o Senhor, glórias e glórias ao Senhor, aleluias e aleluias ao Senhor. Adoramos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para todos os lugares agora onde é noite, bom dia para o outro lugar e boa tarde para outros lugares. Seja você um adorador de verdade. Fique em paz e que Deus te abençoe.